Ok, irmãos, bom dia. Vamos começar hoje uma pequena série de 4 pregações leves com o tema Vida Dedicada. Eu quero ver com vocês dedicando os meus bens, que é hoje, dedicando o meu serviço, dedicando o meu tempo e dedicando o meu pensamento, ou o meu coração. Vamos a Levíticos capítulo 11, versículo 44. É só para dar uma base para esse tema geral de dedicação. Não vou desenvolver propriamente o versículo. Levíticos 11, 44 diz: Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. O contexto aqui ainda era fortemente de idolatria, que Deus condenava explicitamente na lei dele. Mas eu quero ficar com essa primeira parte da consagração a Deus, que Ele, Deus, quer que nós tenhamos para com Ele. No original, o termo traduzido aqui por consagrar significa santificar-se, significa dedicar-se ao Senhor de uma maneira pura, de uma maneira exclusiva, de uma maneira forte, consciente. Essa é a ideia. Então, quando eu vou falar em vida dedicada, é esta ideia, uma vida consagrada a Deus, propositalmente dedicada a Ele, é tua. O que meu é teu. Aí vamos detalhar um pouco: meus bens, meu serviço, meu tempo, meu coração. Vamos pensar em bens hoje, dinheiro, coisas. A Bíblia está repleta de instruções para darmos, oferecermos parte do que é nosso a Deus, aos irmãos, a pessoas necessitadas. Isso através de dízimos, pelo menos de acordo com o Velho Testamento, o nome dízimo. No Novo, eu acho que ainda deve ser uma contribuição proporcional ao que o crente tem como renda, não obrigatoriamente 10%, eu diria o mínimo 10%, mas esse número não é mais tão obrigatório no Novo Testamento. Ofertas, doações e a forma que você imaginar de passar do que é seu ou algo do que é seu para outras pessoas, outras causas, outras instituições, seja o que for, sempre pensando em Deus, que deseja isso. Jesus disse: mais bem-aventurado é dar do que receber, em Atos capítulo 20, versículo 35, não precisa abrir, eu apenas estou citando, dando uma base muito interessante, de que muitas vezes nós nos sentimos felizes em receber de presente alguma coisa, e alegres, e Jesus diz assim: dá mais alegria dar. É gostoso receber, é gostoso ganhar, certamente, ninguém nega, mas é como se Cristo dissesse assim: experimente ir contra a correnteza do seu amor ao dinheiro e às coisas, experimente ir contra a correnteza de você segurar para si e poupar cada vez mais e ganhar cada vez mais, e alguma coisa, pelo menos, desta ideia. Abra mão e experimente dar, porque você vai sentir um prazer maior do que receber. Agora, acredite-se ou não em Jesus Cristo, porque é Ele que disse. É até um teste interessante que um crente poderia fazer consigo mesmo. Espera aí, eu estou sentindo um prazer maior ao dar do que ao receber? Eu não. Eu estou achando ruim, obrigação. Agora receber é bom.
Então tem um desequilíbrio. De acordo com ninguém menos do que o próprio Jesus Cristo, tem um desequilíbrio dentro do seu coração nessa questão. Agora, no dia que você realmente descobrir que está tendo um gozo maior de dar do que quando você recebe o presente, você está muito bem. Nesta área você está afinado com ninguém menos do que Jesus Cristo, porque foi Ele que disse. Em vez de ler muitas passagens que falam da necessidade de dar, do prazer que Deus tem que nós sejamos assim, eu quero assumir que nós conhecemos bem essas passagens, e eu vou basear aqui a pregação em alguns exemplos de pessoas que dedicaram a Deus uma quantidade significativa dos seus bens, algumas de maneira bem específica, dentro de uma certa fase, como vocês vão ver aqui, mas há exemplos de outras pessoas que eram generosas de coração. Então, o objetivo, claro, é nós nos tornarmos imitadores dessas pessoas. Aqui. Primeiro caso, vou falar agora só em casos bíblicos. Ofertas para a construção da tenda do tabernáculo lá no deserto, que Moisés levantou uma oferta. Êxodo capítulo 35, versículo 20 em diante. São histórias ricas, cheias de contexto, mas eu não vou explorar, porque demoraria muito. Eu pensei até em separar cada pregação para um exemplo desse, mas iria me estender muito nessa série que eu não gostaria. Então eu preferi optar por concentrar todos os exemplos nessa pregação, mas ao custo de não comentar detalhadamente cada circunstância que aconteceu. Aqui era no início da saída do povo judeu do Egito, em que Moisés precisava dos bens deles para fazer a tenda do deserto, ou o tabernáculo, como Deus havia mandado. Então Moisés faz uma coleta entre os judeus. Êxodo 35, versículo 29 em diante, diz assim, vou ler bem rápido. Versículo 20 em diante diz assim, 35, 20. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem possuidor de estofo azul, púrpura, carmesim, linho puro, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos, os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Senhor, a trazia. E todo possuidor de madeira de acácia para toda obra do serviço, a trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que, por suas próprias mãos, tinham fiado. Estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade, fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E os arômatas e o azeite para a iluminação, e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado, se fizesse por intermédio de Moisés. Vamos agora para o capítulo 36, o seguinte, versículos 5 a 7. E disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou a Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer, e ainda sobejava. Eu acho que toda igreja que for fazer uma colheita, uma oferta, uma campanha, devia colocar esse versículo aqui bem grande: proibido de trazer mais. Eu quero observar com vocês alguns pontos. Primeiro, a vontade interna. O texto fala, e eu enfatizei quando li, fortemente a vontade interna. Todo homem e mulher cujo coração moveu. Então, a ideia de uma espontaneidade. Então, dar forçado não
adianta, não resolve. Pode resolver financeiramente aquele fim para o qual se propõe aquela doação. Claro, o dinheiro compra o que for, mas diante de Deus o coração é mais importante do que o dinheiro em si, ou o bem. Vocês viram aqui, teve ouro na história, teve obras das mãos de algumas mulheres hábeis, então teve serviço, e teve tudo aqui, foi muito bonito. Isso que aconteceu lá com Moisés. O que eles deram? Já comentei, joias, bens particulares, produto do trabalho. E teve um empresário americano chamado Letourneau, tem até um livro sobre ele. Hoje não é muito conhecido, mas 40, 50 anos atrás era um bilionáriozão da época, americano, para empresas enormes, avião particular, isso há muito tempo e tudo, e ele resolveu dar muito do seu lucro, do lucro da empresa, ao trabalho de Deus. Eu acho que ele chegou a 98% de tudo, do lucro das empresas dele. E ele tinha uma frase que dizia assim: a questão não é o quanto eu dou para Deus, mas o quanto de Deus eu retenho comigo. Bonito isso. A questão não é o quanto eu dou para Deus, é o quanto de Deus eu fico comigo. Terceira observação sobre aquela oferta que Moisés providenciou: trouxeram o tanto que sobrou, já comentei também, Moisés teve que proibir de trazer mais. E é um ponto espetacular em que uma igreja, um grupo, uma congregação pode chegar. Temos passado recentemente por um caso gostoso entre nós. A nossa campanha da Curva das Cadeiras atingiu rapidamente o valor almejado. Inclusive, faço essa pregação aqui não por isso, mas coincidentemente nessa circunstância, aliás, com muita alegria em ver uma igreja reagiu tão bem a esta campanha. Segundo, ofertas de Davi e do povo para a construção do templo. Até parece, há uma analogia aqui: Moisés para construir o tabernáculo, e agora Davi, 450 anos depois, faz uma oferta para a construção do templo. Templo esse que não foi construído pelo próprio Davi, como vocês sabem, mas pelo filho dele, Salomão. Seja como for, aqui está em 1 Crônicas, capítulo 29, versículos de 1 a 9. As observações são outras, embora o caso seja bem análogo. O projeto era praticamente o mesmo. Um era o tabernáculo provisório no deserto e o outro era o templo em Jerusalém. 1 Crônicas 29, de 1 em diante diz: disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus. O assunto aqui é o templo, que Davi queria fazer, pensava em que fazer, Deus não deixou, e o plano de Deus era que Salomão fizesse. A casa de meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e toda sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. E ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Observações:
Primeira, deram liberalmente, com prazer e de uma maneira generosa. Segundo, deram voluntariamente. Essa observação foi feita no caso de Moisés também. Ninguém forçou, deram porque quiseram de coração. Terceira observação, alegria ao dar. Alegria ao dar. Cheque no seu coração, irmão, irmã, o que você sente quando dá. Aliás, quando você dá, cheque. Se tem alegria, se não tem, está faltando o básico, o mais importante. Continuando. Davi na eira de Araúna. Eira era um local de terra batida, onde se trilhava lá os grãos de trigo e o que fosse para depois das colheitas. E Davi, então, depois de uma crise grande em Israel, ele fez um censo, e era proibido fazer censo. Os oficiais dele tentaram que ele não fizesse, mas ele fez assim mesmo, o coração dele pesou, confessou diante de Deus, e Deus então mandou ele escolher entre 3 castigos, ou 7 anos de fome, 3 meses de opressão inimiga, ou 3 dias de peste em Israel. E ele disse: caiamos na mão de Deus, não de homens. Então ele preferiu 3 dias de peste. Morreram 70 mil lá em Israel. E no final de toda essa crise, é muito bonita a história, e bonita ao mesmo tempo que é muito forte por causa dessas mortes todas, mas Israel também já estava desagradando muito a Deus, então não foi só por causa do pecado de Davi, há um misto aí. Seja como for, Davi foi ordenado, através de um profeta, por Deus, a fazer uma oferta, um holocausto, neste local aqui, deste homem chamado Araúna, nesta eira, nesse lugar de terra batida, para fazer essa oferta. Então, o pano de fundo é esse. 2 Samuel capítulo 24, versículos 18 a 25, uma história conhecida e muito bonita, que sempre é bom lembrar do princípio que Davi estabeleceu aqui. Observem, 2 Samuel 24, 18 a 25, naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto, e vendo que vinham para ele o rei e seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Araúna ficou admirado, com o rei chegando lá. E numa hora dessa, muita gente morrendo de peste. Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a peragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém, disse o rei a Araúna: não, mas tu comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira, e pelos bois pagou 50 sicos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar, e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Muito bonito o que fez Davi. O dono da terra disse: é tua, o rei, faz o que tu quiser. Ele disse: não, eu quero pagar, agora eu quero um desconto, quero um desconto grande, porque afinal de contas você ia me dar, não estou querendo, eu sou o rei, ele vai ter umas contas partidas boas aí, 50% está bom para mim. Aí Davi diz: preço de mercado, eu quero pagar o que for para pagar. E ele dá um motivo: orgulho. Não, é para que Araúna não chegasse no dia seguinte lá no palácio pedindo um favor aos parentes dele. Não, o propósito é bem claro no coração de Davi: eu quero oferecer ao Senhor o que me custa.
Então fica aí um princípio belíssimo, belíssimo, para você se acostumar a dar. Pode ser para alguém, claro. Ninguém pode dar para Deus e colocar na conta corrente de Deus, no Banco do Brasil, um valor. Ninguém dá nada para Deus, a não ser, como vou falar na frente, serviço, tempo e coração dá. Mas dinheiro para Deus não dá, não tem como, tudo é dele. Então, como dizia Lutero, quanto é que eu fico que é de Deus. Então, quando você for dar, pensando em Deus, mesmo para alguém, ou por uma causa, ou por organização, pense, vai doer um pouquinho, vai dar uma pinicada nas minhas contas, nas minhas reservas, nos meus gastos diários, vai dar uma pinicada, ótimo. Ótimo. Essa pinicada ninguém gosta. A nossa tendência é dar do que não pinica. Não dói no bolso. Tanto aqui. Isso aqui eu gastaria num lanche. Não vai fazer muita diferença. Então nós vamos exatamente atrás. Olha, gente, eu sei que é assim. Nós vamos atrás de um valor ou de algo que não nos faz falta. O problema é que Deus quer exatamente o contrário. Faz falta, dá uma pinicada no seu bolso, para que eu tenha o prazer de despinicar, para que eu tenha o prazer de fazer com que você, se eu quiser ter este prazer de lhe dar em dobro depois, de ir para outros meios, deixa comigo. Mas eu quero esta pinicada no seu bolso. Essa dorzinha aí. É exatamente o que Davi estabeleceu aqui. Eu quero oferecer ao Senhor o que me custa. Quarto exemplo, a viúva no templo. Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44. Marcos 12, 41 a 44. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque, ele explica essa matemática dele muito estranha, porque ela depositou muito menos do que talvez um ofertante. E ele chega e diz que ela depositou mais do que todos juntos. Tem uma matemática muito esquisita nessa história. Tem. E ele disse: porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Exatamente a tal tendência que todo mundo tem, menos você, claro, mas todo mundo tem essa tendência. Eu estou brincando, porque eu sei que você deve ter também, eu tenho, todos nós temos essa infeliz tendência de dar do que sobra. Lá estavam eles. Jesus foi lá no coração deles. Eles ofertam do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Era o que ela tinha ali. O que ela tinha é o que ela tinha. Aí deu. Mas, minha senhora, e o pão de noite? E amanhã? E a sua sandáliazinha que acabou de rasgar? Como é que vai fazer? Deus dá. Outro usado, alguém me dá, enquanto no meio do caminho alguém perdeu. Sei lá, o dono da loja se compadece de mim, dá 1 a 0, último tipo, não sei. Deus dá. Deve ter sido assim a cabeça daquela viuvinha. E Jesus vibra com aquilo. E a gente fica amarrado demais no dízimo. Eu acho que vou começar a ficar chateado com uma perguntinha que eu ouço desde que eu comecei a ser pastor. Pastor, é do bruto ou do líquido? Você está atrás disso, meu irmão. Você está atrás disso. Eu não respondi assim não, viu? Mas eu acho que eu vou começar a responder.
da vontade? Do bruto ou do líquido? Eu tenho um amigo que tinha uma resposta muito boa. Eu acho que ele já ouviu de alguém, não sei se é dele. Mas eu gostei e eu repito muito. Você quer bênçãos brutas ou quer bênçãos líquidas? Então, você resolve. A resposta é boa mesmo, é meio desaforada para quem está merecendo uma resposta desse tipo. Você está com essa mesquinhez, né? Saber se é do bruto, se é do líquido e tal. Então, aí, você quer bênção bruta, quer bênção líquida, resolva aí, meu irmão, sua contabilidade com Deus, sua mesquinhez com Deus aí, fica lá. Então é isso, gente, é isso o que Deus está dizendo direto na Bíblia para nós, está dizendo, vai para o Velho Testamento, vai para o Novo Testamento, vai para Jesus, escolha a época bíblica em que Deus está reclamando de quem segura e agarra, e está vibrando ostensivamente, Deus vibrando com quem dá liberalmente, com alegria, gostosamente, e o assunto não é valor. O assunto não é valor. Então não adianta você ficar pensando, dizer, mas o fulano aqui do meu lado no banco tem mais do que eu. Não é o caso. Você pode ganhar o salário, menos do que o salário, pode ter muito, pode ter pouco, não interessa. Olha a viuvinha. Então, se você der centavos, pode ser muito aos olhos dos milhares que o outro deu, por causa do percentual, por causa das suas circunstâncias, por causa das suas necessidades, por causa de tudo, e Deus sabe. Eu li sobre uma mulher que no final do ano, dona de casa, notou que não tinha tido um centavo de despesa médica. E ela notava tudinho. Nem eu, nem meu marido, nem meus filhos, ninguém adoeceu esse ano. Sabe o que ela fez? Ela calculou mais ou menos quanto é que eles gastavam de média de médicos nos últimos 2, 3 anos. Fez um cheque e deu de presente. Ela doou o que Deus não permitiu que no último ano ela gastasse com médicos e remédios, que era a média, que, de acordo com a média dos últimos anos. Naquele ano não teve, depois vai ter. Ela tirou e deu. Então, isso é absolutamente espetacular, uma história dessa. Grande parte de nós, para não dizer todos, iríamos dizer assim, coisa boa, sobrou para fazer aquilo, ou fazer aquilo outro. Fica aí, cada um com a sua consciência diante de Deus. Quinto e penúltimo exemplo, as mulheres que prestavam assistência a Jesus. Lucas capítulo 8, versículos 1 a 3. Diz assim, Lucas 8, de 1 a 3. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, do qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Essas mulheres ajudavam financeiramente a Jesus. A pergunta é, as perguntas. Primeira, você acha que teria dificuldade em dar alguma coisa sua para o próprio Jesus Cristo como elas fizeram? Não, aí na hora também é um privilégio muito grande, né? Eu vender uma bolsa, ou vender um vestido caro que eu ganhei do meu marido, sei lá, vender e comprar de alimento para Jesus e os 12, ouro, que privilégio! Eu faria isso com um prazer enorme. Pois faça hoje, para os discípulos dele. E ele disse que quem fizesse alguma coisa para os dele, estaria fazendo para ele. É a mesma coisa. Nós somos o corpo dele. Então, para ele, é a mesma coisa. Então, não se ache muito boazinho, teoricamente, olhando para 2000 anos, numa situação que você não estava, dizendo, mas se eu estivesse, seria um privilégio contribuir com minhas coisas para o próprio Jesus comer. Comprar uma sandália para ele, comprar uma roupa para ele. Eu dei um manto
uma túnica para Jesus, eu comprei e dei para o próprio Jesus, eu dei. Ai, que privilégio de Susana aqui, de Maria, Madalena. Pois você pode fazer a mesma coisa. Gente, é a mesma. Para Jesus Cristo é a mesma coisa. Você fazer isso para um discípulo dele. E eu não sei nem se eu poderia abranger mais, dizer para um ser humano. Último, Macedônios para os povos da Judéia, um exemplo clássico. 2 Coríntios capítulo 8. E com esse exemplo eu encerro. Já coloquei muito material para nós pensarmos nesses corações duros, nesses bolsos fechados, muitas vezes. Segundo Coríntios 8, de 1 a 4, diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar e dar assistência aos santos. Passagem é belíssima, ela continua, mas parando aqui eu quero observar alguns pontos. Primeiro, o privilégio de dar é uma graça de Deus. Versículo 1. Vos fizemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. É uma graça. Então, se o seu coração é fechadão, se o seu bolso é trancado com 10 cadeados, ore a Deus. Senhor Deus, amolece. Amolece. É uma graça. Vem de ti. Eu sou egoísta, orgulhoso, vaidoso, pão duro, miserável, mesquinho, invejoso, tudo que não presta. E se eu tenho melhorado nesses defeitos, ou esses defeitos têm diminuído em mim, é pela tua graça. Se eu tenho sido santificado pelo teu Espírito, de acordo com o fruto que ele tem me dado, é pela tua graça. Então faz mais esse trabalho em mim, o trabalho de me tornar mais liberal financeiramente, de acordo com os meus bens, essas coisas. Opera em mim. Então, é importante notar isto. Nós temos responsabilidade, mas ao mesmo tempo sabendo que vem dele, é um presente concedido. Tome, seja generoso, mas peça a ele e procure fazer a sua parte. Segunda observação, deram em meio a muita tribulação. Muita tribulação. Não vou tirar o valor do empresário Leturno, que deu 98% dos lucros da empresa dele, mas dos lucros. O povo aqui deu, foi na perda, no prejuízo, porque eles estavam tendo muita tribulação. Repito que eu não estou querendo tirar 1 milímetro de tudo que aquele homem fez e tudo que ele deu para igrejas, para tudo. Já li livros sobre ele, é belíssima a história de Leturno, mas o que eu quero não é diminuir esse homem e muitos outros que foram generosos com suas riquezas. Eu quero não é diminuí-los, é aumentar os macedônios. Isso é que eu quero aqui, com essa observação, porque é importante isso. Eles deram no meio de muita tribulação, não é que as safras dele tinham superabundado em grande quantidade, não. Estava brabo. E eles deram. Terceira observação. Repetitivamente nós vemos alegria, alegria, alegria. De novo está aqui no versículo 2. Deram com alegria. Examine a sua alegria ao dar. Quarta observação. Eram muito pobres. Talvez não deram muito dinheiro, não. É toda esse elogio que Paulo faz a eles aqui, esse movimento que Paulo faz, talvez pode, sei lá, se era R$80 hoje. Mas Paulo, você faz um alarido por causa desses R$80. Bota aqui em 2 Coríntios, escreve quase um capítulo inteiro sobre este assunto. Nós fomos fazer um levantamento aqui, descobrimos que os macedônios deram R$82,24. O que isso compra, Paulo? E ele vai dizer, isso interessa? O que isso compra? Isso interessa? Então, novamente, a questão aqui não é o valor. Então, eles devem ter dado pouco, porque eram pobres, muito pobres.
Quinta observação, deram além do que podiam, versículo 3, parecido com a viuvinha lá do gasofilácio. E o último, esse é fantástico, pediram para dar, pedindo-nos com muitos rogos. Paulo acha pouco dizer só pediram com muitos rogos, está lá escrito, pediram insistentemente, por favor, Paulo, não, por favor, Paulo, não, eu não vou deixar vocês doarem, vocês estão loucos, não tem nem com o que comer, eu estou vendo a roupa rasgada, vocês não tem nada, perseguidos aqui, com tribulação, com problema de todo jeito, eles querem dar, não, irmãos, deve ter ocorrido algo parecido, porque assim, Paulo, você acha que Paulo inventou do nada? Eles pediram com muitos rogos, muitos. Deve ter tido uma discussão entre eles e Paulo, ou alguém de Paulo. Não precisa não, irmão. Vocês não tem nem, vocês estão precisando de ajuda, não? Não, queremos dar. Aí Paulo, escreve esse belíssimo versículo 4, luminoso versículo 4, que nenhum de nós nota nem que tem, e quando vê, passa por 5 porque é desagradável. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Eu faço questão de participar. O que está precisando de mim aí, hein? É bonito demais, gente. Não é falta de exemplo bíblico. Então eu encerro com 2 Coríntios 9, 6 e 7, que logo o capítulo seguinte, já estamos no 8. E isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, devemos dar sem mesquinhez, sendo fiel ao coração, espontaneamente e com muita alegria. Que Deus nos abençoe nisto. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esses exemplos que varrem séculos. Vários casos de pessoas que abriram o bolso sem ter condições, dando mais do que poderiam. Outros tinham ouro, prata no tempo de Moisés, Davi, deram. Pessoas que tinham dinheiro também, ou tinham bens e deram bastante. Então eram pessoas que tinham, os que não tinham, gente de todo tipo, de todas as épocas aqui. Obrigado por estes exemplos que falam, ou devem falar fortemente aos nossos corações. Se não falam, estamos surdos, dormentes, desesperadamente necessitados da tua graça, pois nos ajuda a sermos mais liberais, dando com gozo e alegria, até o dia de notarmos: puxa, eu estou tendo mais prazer em dar do que receber. Finalmente consegui me afinar com o que o Senhor Jesus Cristo disse que era verdade. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. Deus nos abençoe até a noite.